Fala pessoal, estamos começando hoje aqui mais um FuteHub em pauta e hoje o assunto é categorias de base. Um assunto que vem ganhando cada vez mais destaque e atenção, por se tratar do futuro do futebol. Estamos recebendo hoje aqui um parceiro nosso do FuteHub, Carlos do Portal da Base, e o meu parceiro nesse bate-papo é novamente o Rodrigo Romano. Bom, William, muito obrigado por me chamar aqui de novo para a gente construir esse conteúdo em conjunto. Estamos aqui com o Carlos, como o William falou, um parceiro do FuteHub. Desde o início desse ano, estamos construindo em conjunto outros conteúdos e reforçando cada vez mais essa parceria, conforme a gente vai falando aí ao longo desse papo. Então, Carlos, queria te dar boas-vindas aqui nessa entrevista e queria pedir já para tu te apresentar, contar um pouquinho da história do Portal da Base e como tu construiu todo esse repertório de conteúdos e sucesso dentro da área de categorias de base. Olá, amigos da FuteHub. Prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o Rodrigo Romano, com o William. Eu gosto sempre de começar falando sobre o futebol de base, como com a frase, né? A hashtag que a gente sempre usa no portal, que é base é investimento. E assim ela precisa ser tratada pelos clubes de futebol, né? Então, acho que essa é a melhor forma da gente começar. Base é investimento. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Santana, eu sou responsável pelo Portal da Base Brasil, que é um portal de notícias, né, sobre o futebol de base brasileiro. A gente não fala sobre o profissional aqui, viu, Romano? A ideia é que a gente fale exclusivamente sobre o futebol de base, eventualmente trazendo um personagem lá do profissional, mas que conte a história dele enquanto na base. Então, essa é a ideia nossa enquanto um portal específico sobre o futebol de base. Certo, Carlos. Para contar mais detalhes aí do perfil, quando é que começou esse seu trabalho com o Portal da Base? Para isso, a gente precisa de dar uma volta no passado para contar um pouco da minha história, porque ela vai completar esse processo de quem é o Portal da Base, né? E como que ele começou. Eu sou um ex-atleta de base que tentou, por algum momento, se tornar um atleta profissional, mas percebeu muito cedo que não tinha condições técnicas suficientes para se tornar esse atleta. Resolveu estudar e 20 anos depois ele volta para o futebol. Preciso contar que um sobrinho, a mão de Deus lá em cima, colocou um sobrinho para tentar também esse desafio de se tornar um atleta de futebol, e eu comecei a acompanhá-lo nos jogos. Isso é o ano de 2015, 14 para 15, eu começo a acompanhá-lo no futebol, e aquela chama reacendeu de falar sobre o futebol de base. Existia, na minha época, aqui na juventude, um jornal que falava exclusivamente sobre o futebol de base. E eu nunca mais vi ninguém falando especificamente sobre futebol de base. Naquele ano, eu decidi que seria interessante voltar a falar sobre o futebol de base, uma época em que só tínhamos a principal rede social, o Facebook, surgimento ali do Instagram. Eu resolvi que não só tirar fotografia do evento, mas contar o que estava acontecendo naquele evento. Ou seja, que partida era aquela? Sobre qual campeonato? Qual categoria? E assim surgiu o Portal da Base Brasil. Que legal a história da criação dessa grande página, Carlos. E tu falou um pouquinho que antigamente a gente não tinha tanto um acompanhamento do futebol de base, mas isso, dos tempos para cá, vem mudando, né? O futebol de base vem tendo mais holofotes, vai ganhando mais destaques. E eu queria te perguntar como é que tu tá vendo o cenário da base no Brasil. Tu vê que há um interesse maior do público em saber essas informações das categorias de base do seu time, das principais promessas que o Brasil tem aí para o futuro? Ah, com certeza. Quando eu cheguei, era estrada de terra, né? Poucas pessoas falavam sobre o futebol de base, a não ser daquela principal competição que sempre foi para todas as pessoas a Copa São Paulo, mas com a visibilidade, com os atletas alcançando o profissional
E tendo êxito nessas equipes, começou a surgir o interesse, né, de maior divulgação. O torcedor começou a procurar quem era aquele atleta antes dele chegar ao profissional. Com isso, cresceu a visibilidade. Hoje, as principais competições têm transmissão ao vivo das grandes emissoras, né? Então, esse interesse cresceu. Agora, eu acho que é importante ressaltar que dentro desse universo do futebol de base, não é só um universo completo por atletas. Existe uma gama de profissionais imensa que trabalham nesses clubes de base e que também querem essa visibilidade. Então, eu cheguei no momento em que eles não tinham essa visibilidade e muitos deles continuam a não ter essa visibilidade para falar com eles, sejam eles preparadores físicos, nutricionistas, analistas de desempenho, treinadores, auxiliares. Então, dessa forma que surge o portal, com esse interesse de ajudar a falar um pouco, a entender um pouco mais sobre o universo do futebol de base. Estamos, sim, numa crescente, obviamente impulsionados por vendas estratosféricas, Vinícius Júnior, Endrick, Vitor Roque, e vários outros, né, que foram vendidos. Basta dizer que o Palmeiras vendeu mais de 1 bilhão no último, desde 2015 para cá, só para a base. Ou seja, é um interesse maior de todos aqueles que acompanham o futebol de base, né? Isso aí, Carlos. Acho que tu conseguiu resumir bem essa evolução. E tu citou uma questão bem importante ali, que era justamente a nossa próxima pergunta, que é sobre os profissionais que atuam hoje na indústria da base, se a gente pode chamar assim. Então, como tu vê essa evolução de gestores, de executivos e até de profissionais de áreas de nível hierárquico menor, como analista de desempenho, a gente tem muitos profissionais de captação na base também. Então, como tu vê até a maturidade dessa estrutura de categoria de base? Eu penso que os olhos da base, eles sempre estarão voltados para o atleta, que é aquele que faz o gol. Mas esse entorno, nada acontece sem que esse entorno esteja muito dedicado a fazer as coisas acontecerem. Muito dedicado a fazer as coisas acontecerem. E, por isso, a necessidade de que as pessoas que trabalham com futebol de base estejam completamente qualificadas. Eu estou dizendo desde o roupeiro ao gestor. E aí é importante, e eu faço um elogio, que vocês têm na casa cursos importantes que auxiliam muito esses profissionais, porque cada vez mais é importante, é de suma importância essa capacitação por parte deles. Eu vejo que é de suma importância que os profissionais que trabalham na base sejam qualificados para atuar, seja do roupeiro ao gestor de base, eles precisam estar capacitados. A FootHub, por exemplo, tem cursos excelentes aqui que auxiliam muito nesse processo desses profissionais. Então, ou seja, há uma necessidade, há uma carência e há uma importante necessidade de que os profissionais estejam aptos e capacitados para trabalhar no futebol de base. Boa, Carlos, eu ia deixar mais para o final, mas já que tu citou, já vou fazer a propaganda aqui. Então, o FootHub e o Portal da Base lançaram recentemente, em parceria, a segunda turma do curso Olhos para a Base. Então, todo mundo que está assistindo aqui, eu convido a participar dessa segunda edição. A primeira foi um sucesso, curso com mais alunos do FootHub aí até hoje. E voltamos com a segunda edição nesse final de ano, também com muitos especialistas de categoria de base, como nossos professores, falando sobre captação, metodologia, gestão de base. Então, a gente vai deixar o link aqui embaixo do vídeo, também um QR Code passando aqui do lado. Então, todo mundo que quiser se inscrever, saber mais sobre o curso, já fica essa dica aqui no início do vídeo para depois seguir aqui com o conteúdo. Vale destacar também que, como a categoria de base é o processo inicial para os jogadores irem para o profissional, muitas vezes profissionais de outras áreas de dentro do futebol começam também pela categoria de base. Então é importante aprender com professores referências aí, para tu que sonha em trabalhar com futebol, poder começar aí, quem sabe, trabalhando com categoria de base
e aí almejando os teus caminhos dentro do futebol mais para frente? Eu acho super importante, porque eu participei da primeira turma, auxiliei ali, fui um dos interlocutores ali do bate-papo super sensacional com o João Paulo Sampaio e com os alunos, né? Foi uma experiência muito boa. Já estou acompanhando aqui os novos professores, tão competentes quanto o João Paulo, ou seja, a turma promete ser muito legal e importante para que as pessoas entendam como realmente o que acontece, na verdade, no futebol de base brasileiro desses clubes. Perfeito. Então, propaganda feita, Romano. Vamos voltar agora para falar sobre base e eu quero entrar num assunto contigo, Carlos, que é competições. A gente falou aí que tá tendo diversas competições, tu costuma cobrir várias também. Então eu queria saber de ti quais as competições de base que tu acredita serem mais importantes aqui dentro do Brasil e se tiver alguma fora também que tu queira citar. Bom, perfeito. O calendário do futebol de base brasileiro, Anice, aí eu vou começar emitindo uma opinião, tá? Competir é importante, mas treinar é também de suma importância. Ou seja, não podemos entupir o calendário com jogos da mesma forma que a gente faz no profissional, né? Então, eu acredito que a gente tem um número quase beirando o ideal em relação aos clubes de primeira e segunda divisão. A gente tem, sim, uma carência de competições, principalmente voltada para os clubes formadores, mas a gente tem hoje uma gama muito legal de competições. Para citar, nós hoje temos o Campeonato Brasileiro Sub-17, Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-17, Copa do Brasil Sub-20. Temos campeonatos promovidos por grandes marcas, né? Adidas Cup, Copa Nike, Copa Umbro, Sub-14, Sub-15, Sub-16. Temos competições internacionais, competições em que as seleções brasileiras participam, né? Sul-americano. Estamos indo daqui a pouco para o Mundial Sub-17 na Indonésia. Ou seja, essas são as coberturas que a gente tenta fazer no portal. Lembrando sempre também que os campeonatos regionais, a gente tem um bom relacionamento, construiu esse bom relacionamento com os clubes, para que a gente consiga trazer o máximo de informações possíveis sobre o que está acontecendo no campeonato regional daquele estado onde o clube esteja participando. Então, eu vejo com bons olhos o número de competições, faço uma ressalva de que há uma necessidade importante de que os clubes formadores também tenham um calendário melhor, mas é importante pensar no treino. Boa, Carlos. E para quem quer acompanhar assim, essas coberturas que tu faz dentro do Portal da Base, conta um pouquinho o que o pessoal vê dentro do teu perfil sobre cada competição assim, que tu está acompanhando. A gente tem aqui no portal uma regrinha, e essa regra seguida a Field, que a gente é um portal extremamente imparcial. E para que não levante alguma suspeita indicativa de que a gente está favorecendo A ou B, seja clube ou atleta, a nossa informação ela é extremamente de notícia. Então, a gente fala sobre o que aconteceu naquele determinado jogo. Eu costumo dizer que se você ler um post de hoje, um post de 3 meses atrás, o início vai ser o mesmo. Em partida disputada na tarde, na manhã, na noite do dia X, o clube A venceu o time B, os gols foram marcados por fulano, beltrano e ciclano, com a vitória, essa equipe recebeu tantos pontos, conseguiu chegar a tal colocação, ou seja, é uma informação extremamente de notícia do momento. O que aconteceu naquela partida, sem emitir opinião sobre o jogo ou sobre atletas que tenham participado. Então, eu costumo resumir que é um portal de notícias que fala exclusivamente sobre competições em que esses clubes estejam participando. E, Carlos, tu cobrindo todos esses campeonatos, eu vou querer uma opinião tua. Por que tu acredita que a gente tem cada vez mais uma hegemonia
nas bases de Palmeiras e Flamengo. Nas finais do campeonato, praticamente, é eles se enfrentando, ou um deles representando, tirando agora a final da Copa do Brasil, que a gente teve Cruzeiro e Grêmio fazendo a final. Mas por que tu acha que as categorias de base do Flamengo e do Palmeiras têm criando essa hegemonia importante no futebol de base do Brasil? Vale ressaltar que o Palmeiras, mesmo tendo sido campeão da Copa do Brasil do ano passado, ele não tem vaga no ano seguinte e por isso ele nem participou, né? Caso que é importante ser ressaltado, talvez o Palmeiras pudesse até estar participando, ou o Flamengo, né? Vou fazer um parênteses antes. Para participar de uma Copa do Brasil sub-20 hoje, ou sub-17, 5 estados, os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina possuem 2 vagas, que são preenchidas pelo campeão estadual e pelo vice-campeão estadual. Os demais estados, apenas o campeão participa da competição. Eu acho ela até bastante democrática, mas ela não contempla o campeão do ano anterior. Então, essa é a forma de disputa da Copa do Brasil, tá? Então, era importante isso. Voltando para a hegemonia, 2 coisas são importantes. Não adianta você ter investimento, você ter financeiramente forte para poder investir e investir errado. Então, eu acho que é um conjunto de informações, é um conjunto de coisas que acontecem. Culturalmente, o Palmeiras mudou, culturalmente, o Flamengo mudou, o investimento hoje é mais bem feito e, por isso, como consequência, esses clubes estão sempre disputando normalmente um contra o outro. Perfeito, Carlos. E voltando ao assunto de competição, tu comentou agora da Copa do Mundo Sub-17, que tu vai estar viajando para a Indonésia, mas eu queria te perguntar um pouquinho antes sobre a Copa de 2019, que foi aqui no Brasil, que tu fez a cobertura também. Então eu queria que tu contasse um pouco como é que foi essa cobertura, produção de conteúdos, o que tu pôde presenciar lá, que agregou tanto para o portal da base, quanto para o futebol de base e para trazer informação para o teu público e para os torcedores. Primeiro que foi mágico, né? Poder estar ali acompanhando todos os jogos da seleção brasileira, fazendo a fotografia dos atletas, registrando momentos que serão inesquecíveis para aqueles que participaram. Isso tudo foi fantástico e uma experiência que eu não vou esquecer nunca mais. O nosso conteúdo é sempre voltado para informar o que aconteceu, como eu disse anteriormente, né? Então, a gente sempre está produzindo ali material fotográfico, mostrando nas redes sociais os resultados dos jogos, tabela, quais são os possíveis confrontos, trazendo agora também um pouco de opinião de treinadores sobre como foi a partida, em bate-papos que a gente faz pós-jogo. Então, assim, a oportunidade de ter trabalhado na seleção em 2019, cobrindo a seleção em 2019, ela foi sensacional. Eu falo que na vida a gente precisa se relacionar. Relacionamento é a base de qualquer coisa na vida da gente. A gente precisa se capacitar e saber aonde se relacionar, mas ele vai ser importante para a gente. Então, eu acredito que ter participado da seleção ali naquele momento, cobrindo a seleção, abre uma perspectiva muito grande, abre um grupo de relacionamento ainda maior, o que fez com que o portal, inclusive, fosse beneficiado com um amplo crescimento de lá para cá. Não, perfeito, Carlos. Acho que essa questão do relacionamento, de fazer conexões, é uma coisa que a gente bate muito aqui no FutHub, no nosso dia a dia, em cursos, outros conteúdos, e é assim que surgiu essa parceria com o próprio portal da base, né? E a gente queria anunciar aqui para todo mundo que está assistindo esse conteúdo, que para o Mundial desse ano, o FutHub tem o prazer aí de contar com o Carlos como um embaixador nosso. Então, Portal da Base e FutHub vão estar em parceria lá na Indonésia, fazendo conteúdo. Então, Carlos, queria contar um pouquinho da expectativa que tu tá para esse Mundial desse ano. Primeiro, agradecer pela parceria, e é uma parceria que ela não começou hoje e nem terminará depois do Mundial. Ela é uma parceria de pessoas que acreditam um no outro, no trabalho de um do outro, que acreditam na valorização dos profissionais
e acredita muito que eles precisam estar capacitados para seguir. Então, primeiro, um agradecimento imenso ao FootHub por acreditar nessa parceria. Da mesma forma, a gente agradece e acredita muito na FootHub, né? Então, estaremos lá na Indonésia, sigo para a Indonésia no dia 7 de novembro, trazendo boletins sobre a competição, trazendo um pouco dos bastidores da cobertura, pré-jogo, pós-jogo, trazendo o máximo de informações possíveis. Brasil que está no grupo C, né, ao lado do Irã, Nova Caledônia e Inglaterra. Esperamos, importante, campeonato que começa no dia 10 de novembro, vai até dia 2 de dezembro. Mano, eu já comprei passagem, inclusive, dia 3 de dezembro. Eu não quero voltar antes, não. Quero voltar com o título na bagagem. Então, trazer o máximo de informações possíveis e, se Deus quiser, com o título no dia 2, né? Então, trazer o máximo de informações sobre quem são os nossos representantes lá na Indonésia no Mundial. Perfeito. Então, tu que está assistindo a gente aqui, quer ficar por dentro de tudo que aconteceu na Copa do Mundo Sub-17, acompanhe as redes sociais do Portal da Base Brasil, do FootHub, que a gente vai estar disponibilizando todo esse conteúdo produzido pelo Carlos lá. Então fiquem ligados no nosso YouTube, nosso Instagram, também no Instagram do Portal da Base, para ficar por dentro de tudo. E eu quero te ouvir um pouquinho mais, Carlos, sobre análise para essa Copa do Mundo. Tu falou aí que sonha com o título do Brasil, mas tu acha que no grupo a gente tem alguma dificuldade ali, talvez com a Inglaterra? E quais são as principais seleções que podem trazer preocupação para o Brasil e que podem também ser favoritos a esse título? Olha, eu não acredito que a gente vai ter muito trabalho, e eu espero que a gente não tenha muito trabalho, até pelo corpo técnico e de atletas que a gente tem na seleção. Está indo com uma geração muito forte para a Copa do Mundo. Então, eu não acredito que a gente tenha dificuldade na primeira fase, não. Mesmo a Inglaterra, que é o principal nome, vamos chamar assim, o principal nome no grupo do Brasil, eu te diria que eu acho que é mais fácil o Irã surpreender do que a Inglaterra. Me cobrem, tá? Me cobrem se eu estiver errado no futuro. Acredito que a Inglaterra não vem de boas gerações, inclusive não foi classificada para a Euro Sub-19, né? No Sub-17 também ficou fora há 2 anos atrás. Então, eu não acredito que a gente tenha muitas dificuldades na primeira fase. Tá? Passando de fase, aí começa a funilar mesmo. Né? Os sul-americanos sempre serão desafiantes, nós, os africanos, também. Basta lembrar que em 2019 nós tivemos muita dificuldade contra o México, muita dificuldade mesmo, contra a Itália, tivemos muita dificuldade contra a França. Então, assim, são equipes que a gente tem certeza que farão também bons trabalhos, e eu acho que esses são os nossos principais concorrentes ao título mundial. Boa, Carlos. O pessoal já ficar ligado em quem pode complicar o Brasil aí no caminho de mais um título. O que eu queria perguntar para ti agora é sobre os atletas que estão indo representar o Brasil nessa competição. Para quem está acompanhando as tuas redes sociais nesse pré-mundial, tá acompanhando que tu tá produzindo alguns conteúdos com os atletas, né? Então, o que tu tem sentido aí desse bate-papo que tu tem feito com eles? Como é que tá a expectativa desses jovens para a competição? Primeiro, é a realização de um sonho, né, para eles, né? Imagina o quanto move uma família inteira você ter um atleta, um familiar disputando o Mundial. Então, eles estão extremamente felizes. Isso é muito bom, porque eu acredito no futebol como diversão. E a partir das pessoas estarem ali, os atletas estarem se divertindo com responsabilidade ao jogar, isso amplia muito a nossa possibilidade de sucesso e êxito, né, no Mundial. O bate-papo tem sido muito legal, a gente está produzindo aí com 99% dos atletas que foram convocados, então eles já estão com a expectativa muito alta de que farão uma grande competição. Ouso dizer que nós temos das melhores gerações do futebol de base dos últimos anos,
Essa geração 2006 é simplesmente sensacional. Basta lembrar de que Luiz Guilherme e Hendrick poderiam estar nessa seleção e já estão no profissional. Então, temos nomes representativos. Lohan do Flamengo, um absurdo de jogador. Ryan, Vitor Reis do Palmeiras. Ô, gente, eu vou citar aqui os 21 atletas. Nós estamos indo com uma seleção muito forte para o Mundial, e eu acredito muito no sucesso e no êxito e na conquista desse título. Nós acreditamos também. Infelizmente, Carlos, nosso tempo está acabando aqui. Um bate-papo muito legal e que vai acontecer bastante durante o Mundial, né? Nessa parceria nossa com o Portal da Base. Então, queria te passar a palavra aí para te deixar o recado final para o pessoal que está nos assistindo aqui e que também vai assistir depois os conteúdos aí que tu produzir durante a Copa do Mundo. Bom, o recado é: torça pelo Brasil, torça por nossa cobertura, vem com a gente nessa corrente de pensamento positivo de que o Brasil irá conquistar esse título. O momento é de apoio aos atletas, o momento é de não ficar cobrando, mas fulano tinha que ter ido, fulano... Sempre tem, né? Sempre tem, Roma. Sempre tem gente que queria fulano, Beltrano, Ciclano, mas esses são os nossos representantes lá no Mundial. O portal vai estar lá, os 27 dias de competição, trazendo o máximo de informações em parceria com a FootHub. Queremos agradecer por nos seguir. Fiquem atentos aos cursos do FootHub. São importantes. Se você sonha em trabalhar com futebol, precisa estar capacitado. Então, nada melhor que acompanhar os cursos. Analista de desempenho, gestão, tem de tudo um pouco aí no FootHub. Então, eu só agradeço a oportunidade de ter tido esse papo muito bacana com vocês. Nós que agradecemos, Carlos, primeiramente por ter aceitado o nosso convite e depois aí também por tudo que tu falou aí, por todos os ensinamentos que tu passou para os nossos seguidores aqui no YouTube. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui em mais um FootHub em Pauta. Fiquem ligados que durante a Copa do Mundo aí a gente junto com o Carlos vai estar produzindo bastante conteúdo sobre esse Mundial. E também, se tu sonha em trabalhar com futebol, como o Carlos falou, se inscreva no curso Olhos para a Base, turma 2. Última palavra aí, Romano, para a gente fechar. Bom, acho que agradecer aí ao Carlos novamente, lembrar do pessoal de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse conteúdo e espero ver todo mundo aqui nos nossos cursos. É isso então, pessoal. Muito obrigado e nos vemos durante o Mundial.